Olá, viajantes! Cheguei para falarmos de Europa. Já quero saber logo de cara quem é Europa Lover por aqui, né? Gente, acho que o assunto que eu mais amo falar é sobre viagem. E dentre os lugares de se viajar, acho que o meu assunto favorito é Europa, né? Porque eu sou Europa Lover. Então, boa noite para vocês. Vamos falar um pouquinho aqui de Europa, como é que se viaja para a Europa com milhas, quais estratégias que a gente consegue utilizar, seja para pagar despesas da viagem com milhas, seja para acumular milhas ali com a sua viagem da Europa. Porque uma coisa bem importante que a gente tem que ter em mente, gente, uma das coisas mais importantes, deixa eu beber uma aguinha, é o quê? Às vezes, você não vai ter milhas para pagar tudo da viagem que você tá fazendo, certo? Tá? Então, tem horas que você não vai ter milha para pagar a viagem todinha, né? Então, às vezes você tem milhas ali só para passagem, às vezes você tem milhas para passagem e hospedagem, às vezes você tem milhas para passagem e um aluguel de carro, mas não tem milhas para tudo. Então, o que a gente vai fazer? E aí você vai precisar fazer despesas pagantes. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que uma viagem gera milhas para a próxima viagem. Então, meio que assim, de repente, essa viagem, a próxima viagem, você vai fazer passagem com milhas, e aí você vai fazer hospedagem pagante, e aí você vai fazer passeios pagantes, aluguel de carro pagante. Isso vai te gerar milhas para a próxima viagem. Então, de repente, na outra viagem, a segunda viagem seguinte, ela já vai ser passagem e hospedagem paga com milhas. E existe também a mescla, né? Às vezes você vai fazer uma viagem mesclada. E foi isso que eu fiz agora nesse mês de maio. Para quem não sabe, eu passei mais ou menos, deu quase 30 dias na Europa, né? Eu fui para Paris, de Paris eu fui para Itália, então eu fiz um super tour na Itália, na região da Toscana e da Ligúria. Depois eu voltei para Paris e aí eu voltei para o Brasil. E nessa viagem, quem aqui acompanhou, gente, minha viagem? Saiu uma péssima produtora de conteúdo, né? Não postei quase nada da viagem, gente. Uma péssima produtora de conteúdo, uma péssima vendedora de curso, né? Por quê? Porque foi tão corrido e é tão complicado o fato da Europa ser 5 horas à frente. O fuso acaba ficando muito ruim para postar aqui para vocês. Porque a hora que eu consigo postar já é meia-noite, 1h da manhã, eu quero dormir. Na hora que eu acordo, que eu tô descansada para postar, é madrugada aqui para vocês. Então, pensa, eu acordo 8 horas da manhã, é 3 horas da manhã aqui para vocês. Daí não tem sentido eu postar, porque se eu postar vai flopar e aí a minha entrega, o meu engajamento vai cair. Então, Europa eu sempre acho complicado por causa disso, gente. Por causa da diferença do fuso, acaba ficando muito ruim da gente conseguir postar. Mas, postei quase nada, né? Postei algumas coisas, mas postei quase nada. Assim, não postei a viagem em ordem cronológica, até porque algumas coisas não poderia postar mesmo, né? Porque eu tava testando o roteiro da Itália por conta do meu grupo para Itália, que a gente tem em setembro. Quem não sabe, né? Eu tenho grupos de viagens com as alunas. E aí, em setembro, eu tenho um grupo de Paris e um grupo de Toscana. Para Paris, gente, se alguma das minhas alunas quiser Paris em setembro, a gente ainda consegue encaixar uma aluna, tá? Então a gente ainda tem uma vaga para Paris na turma de setembro. Então, se tiver alguma aluna, tem essa vaga. Dani, é hoje que você vai falar dos cartões que pontuam bem? Não, hoje eu tô fazendo uma live sobre a Europa. A partir de domingo começa o curso gratuito. Vão ser 4 aulas, tá? Na aula 1, que é a de domingo, eu vou falar sobre programas de pontos, programas de milhas, custo do milheiro, onde é que você tem que acumular, como é que funciona essa dinâmica do mundo das milhas. Vou mostrar para vocês as formas de acúmulo para além do cartão. Na aula 2, que é a aula de segunda, a gente vai falar só sobre cartões de crédito. Daí a gente vai falar sobre cartões que pontuam bem para milhas, o que é irrelevante para a maioria das pessoas, gente. Por quê? Porque por mais que você tenha o melhor cartão do mundo,
Você sabia que, por exemplo, se você gastar 5 mil reais no melhor cartão do Brasil e gastar R$ 1.000 de mercado todo mês, você acumula igual com o mercado, você acumula até mais, tá? Então, é muito mais vantajoso do que cartão. Mas na segunda-feira a gente vai falar de cartões, sala VIP, seguro viagem, seguro compra protegida. Então, tudo isso a gente vai falar na segunda-feira, na aula de segunda. Melhores cartões e benefícios dos cartões, que são super interessantes, tá? Eu até gravei um vídeo, gente, falando, né? Se você ainda é do time que acha que é com cartão que você acumula milhas, você ainda é apegada a cartão, aí eu até brinquei no vídeo, eu falei, eu até podia quebrar esses cartões aqui para poder ficar impactante o vídeo, mas eu não vou quebrar porque eu preciso deles para sala VIP, seguro viagem, outros benefícios, para milhas não. Então, é a nossa aula de segunda. Na terça-feira, como acumular milhas além do cartão. Então, eu vou te ensinar a acumular na terça-feira 50 vezes mais milhas além do cartão, tá? E na quarta-feira, a gente vai falar sobre emissão de passagem e hospedagem com milhas. Então, vocês estão vendo que são 4 aulas organizadinhas, casadinhas, em ordem cronológica, para vocês entenderem, tá? Então, quem não se inscreveu ainda no curso gratuito, é só digitar aprender aqui nos comentários e fazer a sua inscrição, tá? Na hora que você digita aprender nos comentários, eu te mando o link por direct, te mando a mensagem por direct e aí você vai conseguir fazer a sua inscrição, tá bom? E hoje a gente vai falar de Europa. Então, como eu tava falando pra vocês, eu passei então um mês na Europa. Eu vou resumir aqui o que eu tive nessa viagem. Eu emiti passagem, vou fazer um resumo, depois vocês vão perguntando e eu vou falando sobre as estratégias que eu usei, tá bom? Então, eu fui e voltei de executiva. Então, eu fui e voltei na executiva da Air France. Mas na emissão da passagem, gente, eu usei uma estratégia muito boa. Nem sempre ela vai dar certo, tá? Mas deu. Eu emiti João Pessoa, Paris. Então, meu voo foi João Pessoa, São Paulo com a Gol, São Paulo, Paris com a Air France. E a volta, a mesma coisa. Paris, João Pessoa. Então, assim, nem sempre dá certo fazer isso lá no Smiles, mas deu certo, tá? E então, ida e volta de executiva, eu emiti as passagens no Smiles, só pra vocês entenderem. Fui pra Paris. Lá em Paris, eu fiquei 7 dias em Paris no primeiro momento. E esses 7 dias de hospedagem, eu fiz uma reserva pagando com milhas. Na verdade, eu fiz pagando com pontos ZOL, tá? Então, eu fiquei em um hotel da rede Accor, que foi um Ibis, pagando com pontos ZOL. Então, vejo que eu passei 7 dias pagando hospedagem com milhas. Em seguida, eu saí de Paris e fui para Florença. É longe, peguei um voo. Foi um voo, gente, que eu emiti, inicialmente eu tinha emitido na Iberia Plus, um voo da Vueling, pagando com Avios do Iberia Plus, uma passagem com milhas também. Mas eu precisei cancelar essa passagem. Então, eu fui lá e emiti uma nova passagem no Smiles, com milhas do Smiles voando com a Air France, Paris, Florença. Em Florença, eu usei 2 tipos de hospedagem, gente. Em Florença, eu fiquei em Airbnb, e eu fiquei em um hotel que eu queria conhecer para a minha viagem de setembro com as minhas alunas em setembro. Então, eu usei 2 estratégias diferentes em Florença. Em Florença, eu fiquei no Airbnb acumulando milhas. Daí, eu acumulei pontos no Esfera e acumulei Avios no Executive Club, que é o programa da Brit. Então, eu comprei gift card do Airbnb. E aí você acumula milhas, pontos no Esfera ou no Livelo. Eu prefiro Esfera. E acumulo Avios no Executive Club, que é o programa da Brit. Por que eu faço dessa forma? Vou explicar já para vocês. Eu acumulo no Esfera porque eu quero transferir esses pontos para o Iberia Plus. Porque eu já não vou acumular os Avios lá no Iberia Plus, no Executive Club. Eu junto tudo no Iberia Plus para fazer emissões para a Europa. Tá? Então, você tá vendo? Uma viagem que gera outra viagem. Então, eu fiquei no Airbnb e eu acumulei pontos no Esfera e acumulei Avios no Executive Club. Tudo isso vai virar Avios lá no Iberia Plus.
E aí eu consigo emitir Recife, Madrid, São Paulo, Madrid, Rio, Madrid. Consigo emitir Madrid, Cairo, que eu emiti no final do ano. Cairo, Madrid. Consigo emitir Japão com esses avios, né? Então eu consigo fazer um monte de emissão interessante. Mas vejam que eu estou usando o Airbnb já pensando nesse acúmulo de avios para viagens para 2026, obviamente. E fiquei em hotel, lá em Florença, eu fiquei num hotel também da rede Accor, pagando com milhas, paguei com pontos ZOL, tá? Que eu gerei com milhas. Vou falar já para vocês minha estratégia, eu usei milhas Smiles e milhas Azul em promoções que a gente teve esse ano para transferir para o UOL e gerei esses pontos lá no UOL, que é Accor Live Limitless, o programa, gente. E daí paguei o meu hotel em Florença com milhas. Depois, gente, em Florença, eu aluguei um carro, porque eu ia viajar pela Toscana. Então eu precisava de um carro. Então eu aluguei um carro. E esse carro eu aluguei pagando com milhas. Paguei com milhas da Azul. Então eu poderia, se eu não tivesse essas milhas da Azul, eu poderia ter alugado o carro e ter alugado esse carro pagante. Poderia, né? Se eu preciso de um carro, não tenho carro, preciso alugar o carro, vou alugar pagante. Eu poderia ter aproveitado o carro para o quê, gente? Acumular milhas com esse aluguel de carro. Gerando milhas para quê? Para minha próxima viagem. E aí eu poderia acumular no Livelo, eu poderia acumular no Esfera, eu poderia acumular no Latam Pass, no Smiles, na Azul, onde eu entendesse que fosse mais vantajoso para mim. No meu caso, eu não fiz isso. No meu caso, eu peguei minhas milhas da Azul e paguei o aluguel do meu carro. E eu tive, aí eu não falei ainda da economia para vocês, né? Vou falar já das economias. E aí no carro eu economizei, gente, mais ou menos 40% do aluguel do carro. Se eu fosse alugar o carro pagante, ia ficar mais ou menos R$1.100. Para mim, saiu 760. Então deu mais ou menos 40% de economia. O hotel que eu paguei com milhas, eu não paguei hotel em Paris com milhas, hotel em Florença com milhas, deu mais ou menos também, gente, 40% de economia. E aí, então, eu aluguei o carro, peguei o carro, viajei ali pelo interior da Toscana. E na Toscana, eu fiquei sempre em Airbnb. Eu fiquei no Airbnb em Arezzo e fiquei no Airbnb em Siena. Usei a mesma estratégia, gente. Reservei o Airbnb, comprei o gift card do Airbnb, acumulando pontos no Esfera. Reservei acumulando avios no Executive Club, tá? Então, a mesma estratégia que eu usei para Florença, eu usei para o Airbnb, para o restante do Airbnb. Devolvi o carro e aí eu fui para Cinque Terre. Eu fui para uma cidade chamada La Spezia e precisei ir de trem. Esse trem, gente, você poderia comprar acumulando milhas. Eu não comprei acumulando milhas, porque eu comprei na hora. Eu não comprei com antecedência, então eu não sabia que horas que eu ia chegar. Então eu achei melhor deixar a linha aberto e preferi comprar na hora. E aí, então, comprei direto no balcão, lá nas maquininhas, né? Lá na estação de trem. Mas você poderia comprar esse trem acumulando milhas. Gente, vocês estão acompanhando a quantidade de estratégias que eu usei numa viagem só? E não é porque foi uma viagem de 30 dias. Podia ter sido uma viagem de 10 dias. Você tinha as mesmas estratégias para você usar. Vocês estão acompanhando? Me conta aqui nos comentários. Dessas estratégias que eu já falei até agora, o que vocês... Travou? Voltou? Voltou? Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Me conta aqui, vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? Porque travou aqui pra mim. Tá ok aí pra vocês? Voltou? Voltou, né? A Rita tá dizendo.
Como comprar bilhete de trem acumulando milhas? Via Executive Club, Smiles tem algumas coisas, Azul também tem algumas coisas. Quem é aluno, gente, do curso completo, do VMM, tem uma aula sobre isso. Como acumular milhas com trem. Como acumular milhas com trem. Então, a gente tem uma aula só sobre isso lá dentro do curso, tá? Daí, quem é aluno pode assistir essa aula. Mas você pode acumular no Executive Club, você pode acumular no Smiles, você pode acumular na Azul. A gente tem algumas possibilidades aí que a gente consegue comprar trem acumulando milhas, tá? A Rita dizendo, você é um assombro com essa estratégia. Sou não, gente. Sou. Mas as mesmas estratégias que eu faço, vocês podem fazer. Cadê? Quem é aluno aqui? Quais dessas estratégias que eu tô falando aqui que alunos que estão aqui na live já fizeram? Vocês podem não ter feito todas simultaneamente ao mesmo tempo, mas já fizeram nas várias viagens de vocês. Contem aqui na live pra mim. Dessas estratégias que eu já falei. Emitir passagem com milhas para outro país, pagar hospedagem com milhas, ficar em Airbnb acumulando milhas, reservar carro pagando com milhas, que mais? Dessas estratégias que eu falei, o que vocês já conseguiram? A Cris entrou aqui agora, a Cris acabou de entrar aqui na live, a Cris Gomes. A Cris foi para Orlando em março, em fevereiro, com tudo pago com milhas. Ela pagou passagem, pagou hospedagem, pagou aluguel de carro e pagou os parques. Entendeu? Absolutamente tudo. O pessoal dizendo aqui. Alcione, emiti para a Europa passagens e hotel com milhas. Viajei para Gramado, passagem com milhas e hotel com milhas da Azul. A Michele, fiz reserva de carro, Airbnb acumulando milhas, passagens com milhas. Carro pagando com milhas, né? A Thaís, Itália com milhas. A Silvana, eu e minha filha agora em maio. Vocês estão vendo, gente? A Rosália, emiti passagens com milhas, paguei hotel com ponto ZOL e milhas. A Cris, sim, tudo pago. E já fui 2 vezes. 2 vezes pra onde, gente? Pra Orlando. Eu até já perguntei pra Cris, né? Cris, você arrumou um namorado lá em Orlando? Ela jura de pé junto que não. Foi 2 vezes pra Orlando, com tudo pago com milhas. Dani, vi uma passagem da Air France executiva Paris-Rio por 700 mil. Você acha razoável? Claro que não. Coloquei no Viagem Fácil, mas queria ver se achava algo melhor. Viagem em outubro. É uma péssima emissão, é caríssimo. Você vai pagar mais caro com milhas do que pagando, se brincar. Quanto que tá o seu milheiro do Smiles? Né? Vamos pôr 15 reais o milheiro do Smiles? Quanto que tá pagante? É uma péssima emissão. Uma péssima emissão. Fiz 2 vezes com milhas para Suécia, uma delas em executiva. Né? Então, assim, gente, são estratégias, não são estratégias que só eu consigo fazer. Ai, Dani, mas é porque você é professora, você é influenciadora, aí só você consegue fazer. Não, vocês estão vendo? Tudo que eu tô falando pra vocês, pagante tá 20 mil. Sigo achando 700 mil caríssimo. Entendeu? Não é barato. Tá com 50% de economia, é fato. Agora, barato não é. Qual que é o normal? Máximo 350 mil. Eu paguei 700 mil e de volta. Então, é uma passagem certamente em tarifa comercial. Não é barato. 700 mil, acho emissão. Eu não emitiria, tô sendo sincera. Eu não emitiria uma passagem de executiva para a Europa por 700 mil milhas. Eu não emitiria, tá? Mas aí vai da sua análise, né? Aí é o que você tá dizendo. Você tá dizendo que pagante é 20 mil, com milhas vai sair 11, pra você tá ótimo. Então, beleza. Eu não pagaria, tá? Então, vai de cada um, gente. Vocês concordam que vai de cada um? Eu tenho uma aluna que depois virou cliente, que ela já não é mais minha aluna, hoje ela é cliente de algumas consultorias. Ela já pagou 1 milhão de milhas numa executiva. Só ida. Por quê? Porque pagante tava 50 mil. 1 milhão de milhas, ela gastou tipo 20.
Então, para ela, que pagaria 50 mil, porque ela só viaja de executiva, então, para ela, na realidade dela, na necessidade dela, que se não achasse com milhas, né? Que não achasse com milhas, ela compraria uma passagem pagante de 50 mil, pagar 20 mil numa executiva foi um excelentão negócio. Pagar 1 milhão de milhas numa passagem executiva, ela achou maravilhoso. Vocês entenderam? Pra mim, que não tenho dinheiro para viajar de executiva, e que viagem de executiva graças às milhas, pagar 1 milhão de milhas seria completamente inaceitável, né? Então, eu, por exemplo, não poderia pagar, eu, Daniela, tô falando de mim, tá? Não poderia pagar 10 mil reais em um trecho de passagem para a Europa, tá? Então, eu não poderia pagar. Então, pra mim, e aí esse é o ponto, gente, tá? Esse é o ponto. Se eu posso pagar 10 mil numa passagem de executiva, né? Tá ok. Então, assim, eu, Daniela, não pagaria, certo? 10 mil num trecho só de volta. Eu até pagaria 10 mil e de volta. Agora, só volta eu não pagaria. Mas se a pessoa pode pagar, e se ela não comprar executiva com milhas, ela vai comprar executiva pagante, e pagante tá 20, com milhas sai 10, é um super negócio, gente, é 50% de economia. Quem não quer fazer essa economia? Né? Essa minha cliente que eu tô falando pra vocês, que foi minha aluna, ela só viaja de executiva. São 4 na casa dela, só viaja se for de executiva. E ela gasta 100 mil reais de passagem de executiva. E tá tudo bem pra ela gastar. Então, pra ela, deixar de gastar 100 e gastar 60 é um negoção. Deixar de gastar 100 e gastar 70 é um negoção. Pra mim é impensável, gente. Porque pra mim 100 mil tem que dar todas as minhas viagens do ano. Né? Então, o ponto de vocês tem sempre que ser esse ponto pessoal. Vocês estão entendendo? Né? Então, assim, eu pago 10 mil numa passagem só de volta ou só de ida, eu pago. Então, se eu pago e você está economizando 50%, 45%, é óbvio que é um excelente negócio. Se eu não pago, então não é um bom negócio, porque aí tá muito caro. Eu, por exemplo, não pagaria, tá? Esse é o ponto. Deixa eu ver aqui. Ó, eu, meu marido e minha filha, nessa mesma viagem, voltaremos de executiva. O duro é passar a querer só executiva. Eu só quero executiva, gente, é óbvio. Eu só quero executiva. Desde que ela esteja no preço da econômica, sabe? Desde que ela esteja no preço da econômica. Vou em dezembro para os Estados Unidos com meu marido, usando passagem de cortesia e upgrade para executiva pelo Companion Pass da Azul. Será a minha primeira executiva. Aquela que você queria dar para sua filha, Rosália? Eu lembro. Não era? Que você falou, eu vou fazer os 2 upgrades, aí vai meu marido e minha filha na executiva e eu vou lá na econômica. Aí vocês estão vendo que eu lembro das histórias? Ó, eu lembro das histórias de vocês. Então, gente, o ponto é sempre individual, é pessoal, da realidade de cada um, tá bom? Tá? O ponto é sempre pessoal. Se não foi a Rosália, foi outra aluna que disse que ia fazer isso. Que ia fazer o upgrade, deixar o marido e a filha irem. Tipo, eu jamais faria isso. Uai, minha filha, se eu não posso ir, minha filha quer ir de executiva, ela que compra a executiva dela, uai. Ela que vai comprar. Entendeu? Trabalhe e compre sua executiva. Eu ganhei no benefício meu cartão do curso que eu tô fazendo das minhas estratégias. Eu vou de executivo. Você quer ir também? Compre. Né? Sil, meu Deus, que medo dessa sua memória. Gente, Oliveira fala isso. Ele diz assim, não tem uma música do Cazuza, Renato Russo, sei lá, que diz que eu queria alguém que não usasse o que eu falo contra mim. Que é mais ou menos isso, ele sempre fala isso. Eu lembro, gente, eu tenho uma memória maravilhosa.
Eu lembro, eu, às vezes misturo de quem é a história, mas eu lembro, tá? Bom, então seguindo. Aluguei o carro, paguei com milhas. O que mais que eu fiz? Gente, certo? Voltei da Itália para Paris. Então, eu emiti uma passagem com milhas no Smiles. Foi uma passagem da Air France também. Milão-Paris. Sim, aí o trem, né? Eu falei para vocês. Eu comprei o trem pagante normal lá no balcão. Mas poderia ter comprado o trem acumulando milhas. E tem mais, gente. Alguns trens na Europa eu não cheguei a usar, porque eu não peguei nenhuma das linhas, que são os chamados trens de grandes linhas. Você pode pagar com milhas. Então, por exemplo, Londres-Paris, Paris-Amsterdã, Amsterdã-Bruxelas, Colônia, Hamburgo, que são os trens de grandes linhas. Vocês conseguem, então, Paris, Londres, Bruxelas, Amsterdã, Colônia, Hamburgo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais alguma, eu não tô lembrando agora. Vocês conseguem esses trens, que são os trens da Eurostar, você consegue pagar com milhas do Smiles. Vocês sabiam disso? Então, inclusive quem é aluno tem uma aula sobre isso. Tem uma aula como comprar trem pagando com milhas. E aí a gente tem uma aula mostrando, e na aula que eu fiz, saiu super vantajoso. Deu uma economia assim de uns 30% na aula que eu tava gravando, né? Porque eu pesquisei pagando com milhas, pesquisei pagante. Então, vocês sabiam que dá para pagar esses trens com milhas do Smiles? Gente, olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Assim, o conhecimento, ele não se perde. Eu sempre falo isso. Conhecimento só acumula, né? Conhecimento só acumula. Então, tudo que você aprende, ele fica ali guardadinho. Amanhã você aprende outra coisa. Então, ele só vai aumentando, gente. Conhecimento só vai acumulando. Até vai virando uma fortuna de conhecimento. E aí, o que acontece? Então, você imagina, você tem milhas no Smiles, que são milhas muito fáceis da gente acumular, porque acumular Smiles é muito fácil. Quem aqui acumula Smiles super fácil, gente? E aí, você pega essas suas milhas do Smiles e você vai fazer o quê? Você vai comprar um trem para você viajar na Europa e pagar esse trem com milhas do Smiles. Gente, é muito sensacional. Peraí, deixa eu... Né? É muito sensacional. Enxerguei aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Peraí, gente, arrumar o ar-condicionado. Vocês perceberam que eu mudei o meu escritório de rumo? Pronto, agora não vai. Vamos lá. Então, gente, olha o quanto é sensacional você ter o conhecimento. Se acumula milhas do Smiles, super fácil. Depois você vai lá, compra um trem na Europa e paga com milhas. Depois você vai para Disney e paga o seu parque com milhas. No caso da Cris, não foi Smiles, foi Azul, né? Depois você aluga um carro em Dubai e paga com milhas. Depois você vai para Bali, na Indonésia, e fica em um hotel 5 estrelas pagando com milhas. Estou dando exemplo de coisas que eu já fiz. Então, assim, gente, não é só Europa. E aí tem mais. Não é só viagem internacional. Pode ser Brasil também. Você pode pegar um hotel aqui em Pipa, né? Clara quer comemorar. Clara disse assim: mamãe, eu queria comemorar meu aniversário num resort. Quer dizer, num resort eu não garanto, não. Mas num hotelzinho aqui em Pipa pode ser. Então, eu posso olhar esse hotel de Pipa e pagar com milhas. Não precisa, gente, ser uma mega viagem pro outro lado do mundo. Não precisa ser uma viagem lá pro Japão. Você entende? Não precisa necessariamente ser para passar 30 dias na Europa. Não precisa ser um trem de Paris para Amsterdã.
Você pode fazer viagens aqui no Brasil e usar suas milhas para essas viagens. Vocês acreditam que eu conheço um monte de gente que fala assim: ai, Dani, eu não acumulo milhas porque eu não ando de avião? Qual é o grande erro dessa frase, gente? Vocês que estão aqui me assistindo. Qual o grande erro dessa frase? As pessoas me dizem: ah, não, Dani, eu não quero saber desse negócio de milhas porque eu não ando de avião, eu não gosto de viajar de avião, então não preciso saber desse negócio de milhas. Qual o grande erro nessa frase? Né? Vocês estão aqui comigo há muito tempo, vocês sabem me dizer o grande erro dessa frase. Qual o grande erro dessa frase? Vamos ver. Coloque aqui nos comentários. O grande erro, gente, é porque milhas não é porque falta aprender. O grande erro da frase é porque milhas não são só para avião. Exatamente, Michele, que é aluna, acertou na mosca. Milhas não são só para avião. Então, a pessoa que me diz isso, que não olha para as milhas, não quer saber de milhas, porque não anda de avião, ela é uma pessoa que tá viajando de carro, que faz road trip com a família, é uma pessoa que vai para um hotel legal, né? E que poderia o quê? Que vai para Gramado, que vai para Beto Carreiro, que vai para Beach Park, e ela poderia estar usando as milhas dela para pagar essas viagens. Então você não precisa andar de avião, né? Aí, ó, a Rita disse, você pode usar milhas para tudo. Exatamente, gente, milhas são dinheiro. Então, a pessoa que tá me dizendo que não liga para milhas porque não anda de avião, na verdade, ela tá me dizendo o quê? Eu não ligo para dinheiro e não ligo para essas tais de milhas porque eu não ligo para dinheiro. Eu tô rasgando dinheiro. É isso que a pessoa tá fazendo. Então, é muito importante vocês terem também esse alcance, vocês terem essa dimensão. Alguém escreveu aqui nos comentários da live assim: Dani, eu fiz não sei quantas viagens aqui no Brasil, tudo com milhas. Então é importante vocês terem a dimensão, porque eu tô falando de Europa, eu tô falando de ir pra Paris, de ir pra Itália, e aí de repente você olha e pensa: nossa, mas é um negócio tão fora da minha realidade, né? Aí você pensa: peraí, gente. Aí você pensa assim: nossa, mas isso que a Dani tá falando é tão fora da minha realidade. Esse negócio de ir pra Europa, esse negócio de ir pra Dubai, esse negócio de ir pra Indonésia, de ir pra Disney, é fora da minha realidade financeira. E aí você pensa: então esse negócio de milhas não é pra mim, né? Quando, na verdade, esse negócio de milhas é pra todo mundo, porque é pra transformar a realidade da gente. Né? Eu sempre falo isso, dinheiro é limitado. Eu posso trabalhar até um ponto para ganhar dinheiro. Mais do que aquilo eu não vou conseguir. Ou porque eu não tenho mais hora para trabalhar, ou porque eu não tenho mais dia da semana para trabalhar, ou porque eu não consigo trabalhar mais. E aí o tanto de dinheiro que eu ganho ele é limitado. Milhas não, né? Ó, a Michelle dizendo: eu fui para Beto Carreiro em janeiro com a minha família, irmã e sobrinho, todos com milhas. E carro também, pagando com milhas. E acumulou milhas com Airbnb. A Fernanda. Eu comprei no site da Natura. Não sabia nada de milhas. Daí vi no curso quanta coisa posso comprar. Pois achava que era só com cartão de crédito que ganhava milhas. Vou até printar esse comentário da Fernanda. Então, gente, a gente precisa entender que as milhas elas têm uma utilidade muito grande. E aí é óbvio que essa utilidade é maior ainda se você pega viagem cara, mas é óbvio, gente. Ó, no Brasil já consigo bem. Julho tô indo com o esposo para Buenos Aires com milhas. Então presta atenção, quanto mais cara a viagem for, mais você vai dar valor para suas milhas. Porque assim, de repente, uma passagem de João Pessoa-São Paulo ela é barata, mas João Pessoa-Paris ela é cara. Então eu usar minhas milhas para ir para Paris, para ir para Europa, para ir para Disney, eu dou muito mais valor a elas, você entende? Não é que eu tô dando valor, eu estou... o valor que elas... o valor que eu consigo extrair delas é muito maior.
É por isso, gente, que viajar com milhas, para fazer viagem internacional com milhas, fica ainda muito mais interessante do que fazer viagens nacionais. Porque, de repente, no Brasil, você já conseguia viajar pagante. De repente, aqui no Brasil, você já faz uma viagem de férias. E aí, dentro da sua realidade, o que você não pode é fazer uma viagem internacional por ano. Você faz um ano sim, um ano não. O que você não pode é fazer 2 viagens internacionais por ano. Você pode um ano sim, um ano não. De repente, o que você não pode é ir para a Europa. Mas aí, quando você está no mundo das milhas, isso que você não podia passa a ser possível. E aí, por quê? Rosângela, vou para Salvador em agosto, eu e meu marido com milhas. E aí, o que acontece, gente? É óbvio que se eu economizo numa viagem para a Europa, eu economizo numa viagem para Salvador, eu economizo numa viagem para Beto Carreiro, eu economizo numa viagem para Fortaleza, eu economizo na viagem para Maceió, porque eu vou economizar independente do destino. Só que às vezes viajar no Brasil fica mais barato que viajar para fora, né? Então viajar para fora acaba sendo mais valorizado, a gente fala tanto por causa disso. Daí, gente, vamos ver o que mais que a gente tem de estratégia. Falei do trem, né? Que você pode usar trem na Europa pagando com milhas. A Cris dizendo, depois do mundo das milhas, estou fazendo 2 internacionais por ano. Beijinho no ombro. Por enquanto, viu? Tô falando, beijinho no ombro, né, Cris? Então, por enquanto. Por quê, gente? Porque o dinheiro de você fazer uma, você passa a fazer 2. Essa é a grande lógica do mundo das milhas, né? Então, o dinheiro que antes eu fazia uma viagem, o que eu gastava antes para passagem e hospedagem de uma viagem, eu agora consigo fazer 2. Minha família vai toda para São Paulo em setembro. Comprei para todos com milhas. Somos 10 pessoas. Estou sonhando com a Europa em janeiro. Já tenho pontos OL para pagar os hotéis da Europa. Passei meu aniversário em fevereiro com meu esposo em Florianópolis e de volta com milhas. E em fevereiro do ano que vem vou novamente com marido e filhas e filhos. É um sonho que eu irei realizar. Entendeu, gente? É sobre isso. E aí pensando em Europa, né? Porque todo mundo... Gente, quem aqui é Europa Lover? Quem aqui é Europa Lover? Eu tô trazendo para viagem nacional e aí a gente vai voltando para viagem internacional. Então, você já entendeu. Passagem para Europa tem como emitir com milhas. A hospedagem na Europa, a Europa é maravilhoso para se hospedar com milhas, gente. Hospedagem na Europa tem como emitir com milhas, tá? Gente, olha, a Cristina. Esse ano vou passar meu aniversário na Suíça. Antes disso, vou pro Canadá. Gente, a vida da VMM é muito diferente. É muito diferente. Vocês estão percebendo, né? Quem é meu aluno aqui, tá lendo os comentários, tá pensando assim, nossa, esse povo deve ser tudo rico. Conta aqui nos comentários, vocês são ricos, é? Conta nos comentários, porque quem tá assistindo a live, deve estar, e é novo por aqui, deve estar pensando assim, nossa, esse povo é tudo rico, né? O tanto que esse povo viaja. Que povo rico que segue a Dani, né? É um povo tudo rico. Vocês estão vendo? Ó, tô perguntando se são ricos. Por quê? Porque quem lê pensa isso. É um povo tudo rico. Né? Porque rico é que viaja desse tanto. Tem 2 opções, gente. Ou rico ou milheiro. Entendeu? A Fátima. A Fátima, gente, a Fátima arrasou demais. Fátima vai pro Canadá. E ela vai se hospedar num castelo, gente. Aquela hospedagem chiquíssima que tem lá no Canadá, em Toronto, não, Quebec. Conta aqui, Fátima, não lembro. Uma hospedagem chiquíssima que tem no Canadá, gente, que é um hotel 5 estrelas, é um Fairmont, que é um castelo e que paga com milhas. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Ó, rica só de saúde. Aí a Madoca, professora ainda não. Rico de sonhos, rico de milhas, estudar e depois aplicar. Gente, melhor investimento da vida é o curso da Dani. Vocês não vão se arrepender, povo lindo, gente. Então, Quebec, isso, Quebec.
Então, assim, gente, vocês imaginam. E ela pagou 100% com milhas, tá? Eu ajudei ela a montar a estratégia, pagou 100% com milhas. Andressa falando. Hoje eu indiquei seu canal para o Uber, o motorista do Uber, né? Ele quer conhecer as montanhas russas da Disney. Mostrei para ele que é possível com milhas. Claro que é, gente. E essa é a beleza do mundo das milhas, né? O mundo das milhas, ele democratizou as viagens. Uma vez eu lendo uma matéria no Passageiro de Primeira, e aí lá tinha um comentário, ridículo por sinal. E aí no comentário a pessoa disse assim: nossa, com esse negócio de milhas, até empregada doméstica agora vai pra Disney. Esse era o comentário, gente. Olha que maravilha! Gente, você tem noção da maravilha do que esse cara ridículo disse? Né? Ele disse uma coisa muito maravilhosa. Entendeu? Ele disse uma coisa muito maravilhosa. Que com esse negócio de milhas, até empregada doméstica vai pra Disney. Que bênção! Né? Por quê, gente? Porque as milhas democratizam aquilo que não é democratizado. Então, é possível juntar milhas, eu posso. Juntar milhas, todo mundo pode, porque todo mundo usa papel higiênico, todo mundo compra shampoo e condicionador, todo mundo pinta a casa, todo mundo come arroz, todo mundo come feijão, né? Os ricos estão bravos dos pobres viajando, exatamente. Né? Então, assim, juntar milhas, gente, todo mundo pode, todo mundo compra uma brusinha, todo mundo compra um óculos escuro, compra um perfuminho, vocês entenderam? Um tênis, um sapatinho, uma bolsinha. Então, todo mundo faz isso. Todo mundo. E aí, todo mundo, então, pode aproveitar isso para acumular milhas. Todo mundo pode aproveitar, né? É claro, gente, é óbvio. E aí, assim, a gente não pode ser pateta. É óbvio que se eu tenho uma renda menor, se eu ganho menos, então é lógico que o meu consumo dentro da minha casa, se eu ganho 2 na minha casa, eu ganho um salário, meu marido ganha um salário, a gente vai ganhar 3 mil. Eu vou gastar 3 mil de mercado? É óbvio que não, né? Então é claro que eu vou levar mais tempo do que a pessoa que não tem uma renda de 3 mil e gasta 3 mil de mercado. Então isso aí é óbvio, gente. Óbvio, tá? Então, de repente, em 6 meses, eu tenho milhas para viajar para Disney. De repente, 1 ano, eu tenho milhas para eu viajar para Disney. E o cara do Uber, ele pode levar mais. Ele pode levar 2 anos. Então, isso aí é óbvio, gente, tá? A gente também não é milagre. Mas, o que acontece? Ele pode. Vocês entenderam? Ele pode. E aí é por isso que eu faço essas aulas gratuitas, por isso que eu vou fazer o plano das milhas a partir de domingo, para mostrar para vocês como é que faz. Então, o cara do Uber, que a Andressa indicou hoje, você devia ter indicado o curso gratuito para ele. Ele pode aplicar, ele vai aplicar 70% do que eu ensino. 80% do que eu ensino ele pode aplicar, né? Então, ele pode demorar mais, mas ele consegue. Essa foi a melhor. No trabalho tem vaquinha para dar presente dos aniversariantes. Ninguém nunca queria se comprometer a comprar. Eu compro todos agora, juntando milhas a custo zero. Vocês estão vendo? Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Olha aí, gente, olha aí. É você enxergar as oportunidades, não importa se ela é pequena, né? Não importa se ela é pequena. Isso aí depois vira uma passagem para a Europa, vira uma passagem para os Estados Unidos, uma passagem para Buenos Aires. E aí? Outra estratégia que eu usei na Europa, gente. Então, vamos lá. Passagem emitida com milhas, hotel pagando com milhas, Airbnb acumulando milhas, carro pagando com milhas. O trem eu não usei estratégia, mas poderia ter usado, poderia ter comprado o trem acumulando milhas. Ou dependendo do trem que você for pegar, você consegue comprar pagando com milhas. Voo interno na Europa, gente, eu fiz pagando com milhas também. Então, os meus 2 voos internos, eu fiz 3 emissões, mas usei 2, né? Minhas 3 emissões para voo dentro da Europa foi pagando com milhas também.
E aí, gente, tem alguns passeios que você pode, inclusive, conseguir comprar pagando com milhas. Você tem que ficar de olho, porque às vezes some, às vezes volta, às vezes some, às vezes volta. Então, por exemplo, a gente conseguia comprar Disney Paris, pagando com milhas, na Azul. Agora não consegue mais na Azul, só consegue no Smiles. Você consegue comprar ingresso do Louvre, ingresso da Torre... tudo isso pagando com milhas. Ou então, você consegue fazer acumulando milhas. Porque lá no Executive Club, você consegue comprar trem, você consegue reservar Airbnb, você consegue comprar ingresso de passeios. De repente, você vai comprar alguma coisa no Get Your Guide. Quem aqui já comprou, gente, no Get Your Guide? Eu mesmo já comprei no Get Your Guide, naturalmente, né? Então, quem aqui já comprou algum passeio, alguma excursão, alguma coisa lá no Get Your Guide? Get Your Guide acumula milhas. Vocês estão entendendo? Então, ó, a Andressa disse, Então, são coisas que não são coisas fora da realidade da gente, né? Então, assim, se eu vou comprar uma coisa no Get Your Guide, se eu já vou pagar pelo Get Your Guide... Então, o que eu faço? Aproveito para acumular milhas. Então, todos os passeios que vocês veem no Get Your Guide, no Viator, vai conseguir acumular milhas. Ó, a Rosália dizendo, eu comprei passeios pelo Get Your Guide e já caíram os erros. Então, assim, é um passeio que você já vai comprar de todo jeito. Você vai comprar, não vai acumular milhas nenhuma. Então, você aproveita esse passeio para acumular milhas. Porque é o seguinte, gente. Não, mas vai cair um pingadinho. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo, gente. Como é que você acha que o teu cofrinho enche? Né? Ó, foi passeio em Barcelona e Casablanca. Tu foi pro Marrocos? Foi, né? Você foi de navio. Eu tô doida pra levar o Oliveira pro Marrocos, gente. Eu queria que ele fosse comigo... pro Egito. Então, eu tô tentando levar ele pro Egito. E eu disse pra ele assim, já que a gente vai pro Egito, a gente podia ir pro Marrocos. Aí, ele não concordou. Aí, ele não concordou muito. Ele não concordou muito, vocês entenderam? Ele não concordou muito. Sim, seguindo. Então, vejam que passeios... é uma forma que a gente gasta muito com passeio, né? Quem gosta, a gente gasta com museu, a gente gasta, às vezes a gente quer um tour privado e etc e tal. Às vezes você quer um transfer. E aí, você pode fazer acumulando milhas. Transfer, vocês sabiam que transfer acumula milhas? A gente tem transfer lá no Decolar com Livelo. Transfer, às vezes, gente, está acumulando 10 pontos por real. E você consegue, por exemplo, comprar um transfer do aeroporto. Se você é aquela pessoa que costuma contratar um transfer. Vocês entenderam? Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, assim, sempre tudo vai valer a pena? Não, gente, não. Por isso que a gente tem que aprender. Por quê? Porque se você aprende, você consegue identificar o que tá valendo a pena naquele momento. Porque não é acumular milhas de todo jeito. Quem é meu aluno já sabe. Ontem eu dei uma aula sobre as promoções do mês de junho no Livelo. E aí eu falei isso ontem na aula. O que eu falei na aula? Aí teve uma aluna que disse, mas eu vivo comprando Smiles a 20. Eu falei, mas não vai comprar mais. Tá boba? Pagar 20 no Smiles é caro, é falta de juízo. Não vai comprar mais. Aí, tipo, o pessoal ficou rindo, porque eu falei, mas não é pra comprar, né? Então, não é, gente, ter milhas a qualquer custo. É ter milhas baratas. É ter milhas de forma vantajosa. Então, nem sempre comprar no Get Your Guide vai ser favorável. Vocês querem ver um exemplo? Vou dar um exemplo pra vocês. Agora, em maio e abril também, eu tive meu grupo da viagem. E aí eu comprei ingresso da Torre, eu comprei ingresso da Ópera, eu comprei ingresso do Louvre, comprei um monte de ingresso de passeio, tá? Não comprei nenhum acumulando no Get Your Guide. Comprei normal
no site do programa, no site oficial do museu, do passeio. Por quê? Porque o Get Your Guide estava me cobrando uma taxa muito alta. E quando eu considerava essa taxa e a quantidade de EIVs que eu ia acumular e o custo do milheiro, saía muito caro. Saía acima do custo médio do milheiro para o Iberia Plus, que eu recomendo, que eu gero com Esfera. Então, eu não comprei os ingressos nem de abril, nem de maio, acumulando milhas. Por quê, gente? Aí eu vou repetir. Comprei direto no site, tá? Direto no site. Eu fui lá, pesquisei no Get Your Guide, vi quanto que ia me custar, quanto que ele estava me cobrando de taxas, porque às vezes ele cobra taxas para te vender o ingresso, para te vender o passeio. Olhei quanto estava no site e aí não valia a pena, né? Não valia a pena eu fazer essa operação. Então, vocês vejam, gente, que eu comprei o quê? Muitos R$1.000 de ingressos, né? Deve ter dado o quê? Uns R$5.000, ou mais, talvez, de ingressos do meu grupo de viagem de abril e maio. E nenhum deles eu acumulei milhas. Porque às vezes dá uma dor no coração, né? Você pensa, meu Deus, mas eu tô gastando aqui R$10.000 de passeio, R$10.000 de ingresso e eu não vou conseguir acumular milhas. Se não for vantajoso, não vou acumular milhas, tá? Tem alguma empresa de passeios que a gente pode comprar acumulando milhas? Exatamente, tem sim. Aí, Rita, que aula que você vai assistir? Como comprar passeios acumulando milhas. E aí, era o que eu tava falando, eu dei o exemplo do Get Your Guide, tá? Que tem como acumular lá no Executive Club. O que é Get Your Guide? É um site de venda de ingressos. Agora, pode acontecer o quê, gente? Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu. Eu fui para Amsterdã e eu não comprei o ingresso da Anne Frank com antecedência. E aí, quando eu cheguei em Amsterdã, eu não consegui o ingresso para o museu da Anne Frank, para a casa da Anne Frank. Aí eu fui, mas tinha no Get Your Guide. Outro que eu não consegui, o Museu Van Gogh. No Museu Van Gogh não tinha mais disponibilidade, mas tinha no Get Your Guide. Então vejam, eu vou comprar de todo jeito no Get Your Guide. Eu vou pagar de todo jeito aquela taxinha que ele me cobra, porque eu não consegui no site da atração. Então, nesse caso, sim, óbvio que se fosse nesse caso de Amsterdã, vale a pena comprar acumulando no Get Your Guide. Agora, no meu caso agora de Paris, não valia a pena. Por quê? Porque tinha direto no site do museu, tinha direto no site da atração que eu ia fazer e ficava mais barato do que no Get Your Guide. Porque às vezes, gente, pagar caro é vantajoso. Às vezes pagar um pouquinho mais caro pode ser vantajoso porque eu tô gerando milhas a custo baixo. Não era o caso, tá? O milheiro ia ficar muito caro. Já comprei passeios no Nordeste acumulando milhas pela Look Receptivo, Natal e João Pessoa. Exatamente. Ontem eu até vi uma van da Look aqui, passou na minha frente, no carro. Então, transfer a gente pode comprar acumulando milhas, receptivo, passeios, e aí foi ótima, ônibus a gente compra acumulando milhas, trem a gente compra acumulando milhas, hotel a gente compra acumulando milhas, Airbnb a gente compra acumulando milhas, voo interno dentro da Europa, posso comprar se for de empresa grande, se não for low cost, consigo comprar acumulando milhas, cruzeiro, quero fazer um cruzeiro na Europa, consigo comprar acumulando milhas. Que mais? Quero andar de trem na Europa. Consigo comprar acumulando milhas. Que mais que a gente tem? Que a gente vai querer lá dentro da Europa? Só restaurante que a gente não vai conseguir, gente. Tá? Que mais que é possível? Cruzeiro eu já falei. Passeios eu já falei. Que mais? Desculpa. Abri a boca. Tô cansada, gente. Tô super cansada. Então, assim, de uma forma geral,
Tudo isso a gente consegue fazer acumulando milhas. E pagando com milhas, a passagem internacional, a passagem de voo interno dentro da Europa, você consegue pagar com milhas. Trem, você consegue pagar com milhas dentro da Europa. A Rosália dizendo, nessa viagem deste ano, acumulei pontos pelo Flixbus de Porto para Lisboa. Não sabia dessa, estão vendo? Que não lembrei. Você acumulou onde, Rosália? Conta aqui pra gente. Essa aí eu não lembrava do Flixbus. Foi o mês lá do Livelo, foi? Deixa eu contar aqui. Ou foi no Executive Club? Deixa eu contar. Airbnb, como eu faço para acumular milhas? Você acumula duplamente com Airbnb. No Esfera. Beleza. Você consegue acumular milhas do Airbnb na hora que você compra o gift card do Airbnb, aí você pode comprar no Livelo ou no Esfera. E na hora de fazer a reserva do Airbnb, você reserva dentro do Executive Club e aí você acumula Avios no Airbnb, tá? Eu, inclusive, vocês sabiam que às vezes eu esqueço, né? Mas dessa vez eu não tô esquecida, não. Às vezes, a gente é tão acostumado com o aplicativo do Airbnb que a gente esquece, né? Pode esquecer de fazer a reserva do Airbnb acumulando Avios. Não pode esquecer, viu, gente? Não pode esquecer. Gente, e aí então o que mais que eu consigo pagar com milhas? Deixa eu ver aqui. Consigo pagar Airbnb, gente, dá para pagar com milhas. Eu vou até gravar uma aula sobre isso, mas é uma estratégia muito específica. A pessoa tem que ter milheiro muito barato, assim, milhas 100% orgânicas ou milheiro muito barato. Eu vou até gravar uma aula sobre isso mostrando, porque não é uma estratégia que vai dar certo para todo mundo, tá? Mas tem como pagar Airbnb com milhas. Eu nunca paguei. Por quê? Porque eu não tenho milheiro nesse mínimo que precisa, né? Então, no meu caso, não valia a pena. Mas muitos de vocês têm, tem muitos alunos que eu sei que tem milheiro abaixo de R$10. Quem tem milheiro abaixo de R$10, daí vai valer a pena, tá? Você consegue pagar Airbnb com milhas também. Que mais? Trem, tem como pagar trem pagando com milhas. Aluguel de carro pagando com milhas. Hotel pagando com milhas. Voo interno dentro da Europa pagando com milhas. Cruzeiro pagando com milhas. Cruzeiro na Europa pagando com milhas. Tá bom? Tá bom? Então, gente, é só pra vocês terem uma ideia. Essa live aqui foi para mostrar para vocês a dimensão do tamanho do mundo das milhas. A quantidade de estratégias que eu posso ter numa viagem para a Europa. Passeios acumulando milhas, passeios pagando com milhas, Disney Paris também. Então, assim, só para vocês terem a dimensão. A Rosália dizendo, o cruzeiro eu acumulei milhas. Gente, vocês estão vendo que não sou só eu que faço trocentas estratégias? A Rosália já contou um monte de coisa aqui. Ela fez cruzeiro acumulando milhas, ela ficou em hotel pagando com milhas, ela comprou ônibus de Porto para Lisboa acumulando milhas, ela ficou em hotel acumulando milhas também, eu acho que ela falou, passagem paga com milhas. Então vocês estão vendo a quantidade de estratégia? Airbnb, ela ficou em Airbnb acumulando milhas, que ela até disse que já entrou. Ela comprou ingressos no Get Your Guide, acumulando milhas, que foi o que ela disse que entrou também. Eu que confundi aqui. Então, vocês estão vendo, gente, que à medida que você vai aprendendo, o conhecimento vai acumulando. Porque você não perde, né? Assim, entra um conhecimento novo, sai um antigo. Não, você fica com o antigo e mais o novo. E aí, você consegue ir aplicando várias estratégias que eu vou ensinando para vocês e que eu vou aplicando também. E é por isso que eu vou fazer, então, essas 4 aulas gratuitas a partir de domingo, para você entender como é que o mundo das milhas funciona, para você captar a minha didática, para você ver se você gosta, né? Se você gosta da minha aula, se você gosta desse negócio de milhas, se você acha que esse negócio de milhas é para você. E aí, o objetivo é esse. Então, quem ainda não se inscreveu, escreve aprender aqui nos comentários,
que eu vou te mandar uma mensagem por direct para você fazer a sua inscrição, porque começa domingo, gente. Só faltam 3 dias. 3 dias. Como transfiro Avios do Executive para a Ibéria? Entra no Executive e transfere para a Ibéria. Simples assim. Quem é aluno tem uma aula de passo a passo, tá? Então, quem é aluno tem uma aula que chama Como transferir Avios do Executive Club para o Iberia Plus. Aí lá tem o passo a passo. Mas como é que você faz? Você entra lá no site do Executive Club, procura a opção de combinar Avios e aí você transfere para o Iberia Plus, tá? É essencial 2 coisas, né? As suas contas têm que ser idênticas. Então, os seus cadastros do Executivo e do Ibéria, eles precisam ser idênticos, senão você não vai conseguir combinar Avios. Quem é aluno tem essa aula, chama Como Combinar Avios. O nome da aula é essa, Como Combinar Avios. Então, é só assistir essa aula que lá tem todo passo a passo, eu faço com vocês. Quem não é aluno, você entra no site do Executive Club, procura lá a aba de Combinar Avios e aí você faz a transferência do Executive para o Iberia Plus, tá? Gente, as 4 aulas, eu vou trazer muito conteúdo para vocês. Então, só recapitulando para vocês. Domingo a gente vai falar sobre programas bancários, programas aéreos, programas de milhagem. Vamos falar sobre vou mostrar para vocês mais de 14 formas de acúmulo de milhas, para vocês desapegarem desse negócio que só acumula milhas com cartão. Vou explicar sobre custo do milheiro e vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho para vocês sobre transferência bonificada. Então, esse é o assunto da nossa primeira aula. Quem tiver ao vivo na aula vai ganhar um bônus, tá? Quem tiver ao vivo vai ganhar a planilha de cálculo de projeção de acúmulo. Então, é uma planilha para você verificar quanto que você poderia ter acumulado nos últimos 12 meses e não acumulou, e quanto você pode acumular nos próximos 12 meses. Então, vocês vão ganhar essa planilha já prontinha, só para você preencher e ter ali um raio-x do que você pode acumular. Na aula 2, a gente vai falar só sobre cartões. E aí, vocês vão ganhar o checklist da milheira ou do milheiro viajante, que é um checklist de tudo que você tem que checar. Por isso que chama checklist. Para deixar sua casa arrumada e você começar a acumular milhas. Na aula 3, que é a aula de como acumular milhas além do cartão, para você acumular 50 vezes mais milhas do que você acumula hoje, 50 meses, sem nenhum exagero, tá, gente? Não é conta de boteco, é realidade. Vocês vão ganhar o mapa das compras bonificadas. Então, tudo separadinho, por programa, por loja, tudo bonitinho. E na aula 4, que é a aula de emissão e hospedagem com milhas, que vai ser no dia 11, vocês vão concorrer a 10 mil pontos Livelo. Então, a gente vai ter um sorteio ao vivo de 10 mil pontos Livelo na aula 4, que vai ser na quarta-feira, dia 11 de junho, inclusive aniversário de Oliveira. E no dia 11 de junho, 7 horas da manhã, ou seja, a gente tem aula 3, dia 11, aula 4. De manhã, a gente vai abrir as inscrições para o meu curso completo. Então, seja interesseiro. Venha para as aulas de forma interesseira para catar o conteúdo gratuito, para catar a apostila, para catar a checklist, para entender como é que o mundo das milhas funciona. E aí depois você vira um interessado, tá? Então venha pro curso interesseiro mesmo. Venha pro curso pensando assim, eu só quero assistir essas aulas grátis da Dani, quero catar esse material aí porque eu sou interesseiro, porque é assim que a gente começa, tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Nos vemos no domingo. Domingo vou fazer uma live 11 horas da manhã, que é a nossa live de esquenta do Plano das Milhas, porque domingo à noite a gente tem a primeira aula. Quero ver todo mundo lá na aula 1 do Plano das Milhas. Quero ver todo mundo lá, os alunos também, viu? Vão receber convite, participando. E quem não se inscreveu, tem que se inscrever, gente, porque é gratuito, mas tem que se inscrever. Se você não se inscreve, você não ganha nenhum dos materiais. Você não consegue pegar a apostila da aula, você não consegue pegar os bônus que eu vou liberar para vocês, você só consegue pegar se você se inscrever. Então, digita aprender aqui nos comentários e aí você se inscreve lá no direct. Quando você digitar aprender, eu vou te mandar uma mensagem lá no direct.
E aí, através dessa mensagem, você vai fazer sua inscrição. Você vai colocar nome, e-mail, telefone e entrar pro grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo pra vocês, vejo vocês no domingo. Até lá!